Então, Camila, a gente já tem falado, é o assunto dominante nas nossas conversas, porque é a questão mais importante do Brasil hoje, a necessidade de nós enfrentarmos o problema do autoritarismo judiciário, dos abusos cometidos contra cidadãos brasileiros que vêm sendo condenados a penas draconianas, sob sentenças draconianas, em uma instância em que não deveriam estar sendo julgados. Então, a anistia é uma questão humanitária. Inclusive, eu estava... e faz parte dessa narrativa que justifica o regime atual, alegando-se que houve uma ameaça terrível às instituições brasileiras e que, portanto, medidas de exceção são justificáveis. Hoje mesmo a gente teve, essa semana, uma notícia da Fundação Fernando Henrique Cardoso, incrivelmente divulgando um estudo que foi publicado pelo Estadão, dizendo que o STF pode, ele mesmo, sem necessidade de uma reforma do Congresso, ele pode voltar a balizas éticas, ele pode acabar com decisões que fogem à colegialidade, que ele não precisa do Congresso para isso, ele não precisa de medidas. Não é necessário que o Congresso aprove medidas como a anistia para remediar as excentricidades do Supremo Tribunal Federal. O próprio STF poderia resolver corrigindo as suas condutas. Ora, mas isso é evidente, qualquer tirano tem o poder de resolver a situação, basta ele renunciar à tirania. Mas qual tirano fará isso? O que a gente, quem tem o mínimo conhecimento de poder, da história do poder, da dinâmica da política, dirá diante de uma sugestão tão primária, tão estúpida quanto essa da Fundação FHC? É inacreditável. A nossa centro-esquerda, que é cúmplice dessa situação toda, porque se calou por muito tempo, e aí, de repente, já há algum tempo, ela vem com manifestações no sentido de vocês fizeram o que tinham que fazer, mas agora chega, agora vamos parar, agora o STF tem que se conter. Né? Agora sai um estudo da Fundação FHC dizendo, olha, vocês podem fazer isso tudo ser resolvido, basta vocês fazerem o que tem que fazer, se colocar no lugar de vocês certinho. Agora chega, tá? Para, por favor. Né? Eles só sabem fazer isso, a centro-esquerda só sabe fazer isso. Né? Então, amparam com isso esse discurso que sedimenta o autoritarismo vigente. Eu estive voltando de viagem, passando pela zona de embarque, na revista obrigatória no aeroporto, o atendente lá ele parou e pegou os meus livros na mala, inclusive os livros que a gente vai comentar, exemplares do livro, do lançamento que a gente vai comentar no final do programa de hoje. Ele viu que tinha a ver com política, com Constituição, e perguntou, e aí, teve golpe de Estado ou não teve no Brasil? E aí eu respondi, teve, foi o STF que deu. O sujeito achou que eu era maluco, claramente. Né? Claramente ele tinha uma tendência ali para o ponto de vista alucinado da esquerda. Mas o fato é que é o STF que deu... De onde ele invocou, o próprio Estadão disse, o STF invocou poderes de emergência e é hora de ele abdicar desses poderes de emergência. Invocou de onde? De um feitiço, como nós nos perguntamos no programa anterior, de um feitiço, de um ritual satânico ou de um golpe? Porque se você não segue a Constituição, se você traz para si poderes que a Constituição não te dá, você está aplicando um golpe de Estado. Né? Então, a anistia é um caminho para devolver essas pessoas que foram vítimas da arbitrariedade do STF. É uma condição mínima de humanidade, um procedimento, seria um procedimento humanitário se ela for, desejamos que seja aprovada, a anistia, não a dosimetria do Temer, do Aécio Neves e do Paulinho da Força. É a anistia que a gente quer. É a anistia que tem que ser aprovada para realmente enfrentar o problema. Né? É uma questão humanitária que é um passo no sentido de remediar esta situação toda que nós estamos vivendo. Mas os seus adversários apontam uma suposta inconstitucionalidade na adoção de uma anistia em 2025. E é sobre isso o artigo do Luiz Clóvis M. da Rocha Júnior, um dos membros da Lexon, a anistia e a Constituição, em que ele vai contradizer esta narrativa, esta tese, e defender a constitucionalidade de uma anistia. Ele vai dizer que a Constituição, no artigo 48, inciso 8º, atribui ao Congresso Nacional a competência para conceder anistia.
porque o mesmo poder que cria os crimes, que é o legislativo, que cria as leis, elabora a legislação, é também o poder que tem a prerrogativa de descriminalizar, de tirar de um crime o caráter de criminoso dentro do nosso ordenamento jurídico. No Estado de Direito, os representantes do povo têm o poder de criminalizar e têm o poder de perdoar também. Ao judiciário e aos intérpretes cabe cumprir essa vontade democrática, não importa se concordam ou não, se acham, como diria Luiz Roberto Barroso, que está deixando a presidência do Supremo Tribunal Federal, que lhes cabe o condão de civilizar a sociedade, de fazer avançar o que é correto, de ser uma vanguarda iluminista. Pouco importa a alta conta que eles têm em relação a eles mesmos, o quanto eles se admiram, pouco importa a alta conta em que eles têm a si mesmos. O que importa é o que diz a Constituição. E a Constituição reconhece este poder aos representantes eleitos pela sociedade brasileira. Na sessão de 22 de fevereiro de 88, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou um destaque do deputado Carlos Alberto Caó, retirando a proibição de anistia a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, nem isto serve como alegação. Existe uma limitação à anistia, constitucionalmente, que é o que diz o artigo 5º, onde se proíbem anistia e graça para crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. Nenhum dos crimes, por mais abjetos que nos pareçam, atribuídos aos presos do 8 de janeiro, atribuídos aos réus do processo da tentativa de golpe, nenhum desses crimes está nessa lista e, portanto, eles são passíveis de serem anistiados, sim. Evidentemente, a anistia só vai acontecer em circunstâncias excepcionais. Até hoje, no Brasil, nós tivemos apenas na Nova República a lei da anistia de 1979, e seria mais um segundo caso em décadas de história da Nova República, né? Um caso que nós, pelos motivos que nós acabamos de descrever, de enumerar, é absolutamente pertinente que a anistia seja aplicada, porque nós estamos diante de um processo autoritário que precisa ser retificado, né? Então, não há que se pensar que a aprovação de uma lei de anistia tornaria uma perspectiva viável, que todos os crimes, de repente, vão ser anistiados no Brasil. Na realidade, muitos crimes já o são, sem que oficialmente haja anistia, dado o ridículo das penas que são impostas, dada a incompetência do Estado brasileiro para prender, para punir, do ordenamento jurídico para condenar crimes reais, realmente graves, e não essas invencionices que foram aplicadas a essas pessoas que estavam lá em Brasília no começo do governo Lula, de maneira que esse argumento não para em pé. A lição, conclui o professor, o nosso autor, nosso jurista, a lição é simples. O poder do Congresso de anistiar atos é amplo e engloba mesmo crimes e fatos tidos como moralmente execráveis, como os imputados aos autores do 8 de janeiro. Se há erros da democracia, você não vai corrigir negando o que diz a Constituição, negando essa prerrogativa que é dada constitucionalmente aos representantes democraticamente eleitos pelo povo. A anistia é um ato político por excelência situado no âmbito do parlamento. Afora vedações expressas, porque a Constituição também tem, ao estabelecer os alicerces da lei brasileira, um poder contramajoritário, não é tudo o que a maioria vai decidir, não é tudo o que o representante eleito vai decidir. Existem as cláusulas pétreas, existem os fundamentos com os parâmetros constitucionais contramajoritários, mas, afora isso, a concessão da anistia é válida. Interditá-la é um discurso de juristas que querem solapar o poder e a autoridade democrática porque dela discordam, o que diminui, castra e desacredita o processo político democrático de resolver os conflitos sociais. A anistia é assunto do Congresso Nacional e o STF deveria silenciar e aceitar o que for decidido, Camilo.